Quando pequeno, eu não gostava de orar, mesmo estando rodeado por orações. Na escola fazíamos orações em conjunto e todos recitavam as frases de cor. Mas para ser sincero, na maior parte do tempo nenhum de nós tinha ideia do que estava dizendo. Em casa, minha família orava para tudo. Para achar peças de Lego perdidas, para ter vaga nos estacionamentos, nas refeições, exceto por algum motivo no café da manhã. Eu nunca soube a razão. Achava que talvez Deus não acordasse cedo. Eu só costumava rezar quando estava com problemas ou quando precisava de ajuda. Realmente, o lugar é perfeito. A oração é um dos instintos mais universais. A maioria das pessoas, em algum momento de suas vidas, ora. E quando Jesus fala aos discípulos, diz quando orarem e não se orarem. Com isso, ele assume que todos irão orar. E pensando bem, se Deus existe, nos criou para ter um relacionamento com Ele, conversar com Ele é a coisa mais natural do mundo. E nossos relacionamentos são baseados na comunicação. Quando as pessoas aprendem a se comunicar bem, seus relacionamentos crescem e se desenvolvem. Todo dia. 2 vezes por semana. Sim, muito. Não oro. Antes eu orava, mas eu não oro mais tanto porque eu já tô bem satisfeito com o que eu tenho agora. Sinceramente, eu não oro. Sendo bem sincera com você, eu não costumo orar. Eu só medito sobre as coisas. Eu oro do meu jeito. Acho que só quando eu estou com muito, muito medo ou quando eu quero alguma coisa. Aí eu oro. Pra pedir ajuda e pra falar com Deus. Pra ter esperança, mas eu não oro só pra uma coisa específica. Eu oro todos os dias. Eu oro quando as coisas estão indo bem ou quando estão indo mal. Eu ainda oro, apesar de ter muitas dúvidas e duvidar de muitas coisas, mas mesmo assim me pego orando com muita frequência. Antes de ser cristão, lembro-me de uma situação. Estava no meu ano sabático, entre a escola e a universidade. Tinha 17 anos de idade. Estava viajando pelos Estados Unidos de ônibus, com um bilhete que permitia várias viagens. Tinha perdido toda a minha bagagem. Foi roubada. Roubaram a minha mochila com toda a roupa e meu dinheiro. Só fiquei com meu passaporte e minha passagem para o ônibus. E estive 10 dias morando em uma colônia hippie em Key West. Logo comecei a viajar 800 quilômetros por noite. Usava o ônibus como meu hotel. Ficava nele a noite toda, dormia umas 10 horas, acordava a quilômetros de distância em outra cidade e passava o dia caminhando por aquela cidade sozinho. Eu me sentia muito sozinho. Depois de um tempo, mesmo sendo ateu, rezei para encontrar algum conhecido. E na manhã seguinte cheguei de ônibus a um lugar distante, no Arizona. Lá havia alguém que eu conhecia, um velho amigo de escola chamado Andy. E eu disse, eu não acredito! O Andy ainda é meu amigo e sempre que ele me vê, ele diz, eu não acredito! Ele me emprestou dinheiro e eu gastei tudo comprando meias. Não levei muito a sério. Eu considerei que aquilo tudo não passava de uma coincidência. Mas nos últimos 40 anos, a oração tornou-se a prioridade número 1 na minha vida. Não é que eu seja um especialista nisso. Continua sendo um pouco difícil para mim. Quando começo a rezar, muitos pensamentos me distraem, a minha mente fica vagando e geralmente, na correria da vida, eu acho realmente difícil encontrar um tempo para rezar. Mas eu gosto de rezar. E por quê? Bom, a oração é a atividade mais importante da sua vida. Na verdade, é o propósito para o qual você foi criado, porque você foi criado para ter um relacionamento com Deus. E como você se comunica nesse relacionamento? Pela oração. E se você ama alguém, você quer passar tempo com essa pessoa, quer se comunicar com ela e quer crescer nesse relacionamento. E é assim que crescemos em nosso relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo escreveu, por meio dele, que é Jesus, temos judeus e gentios, que era o mundo conhecido nesse momento, acesso ao Pai.
por um mesmo Espírito, o Espírito Santo. Então, a oração cristã é ao Pai. Antes de ser cristão, quando eu pensava em Deus, pensava em uma espécie de juiz autoritário ou de policial cósmico que estava querendo me prender. Às vezes as pessoas dizem, não acredito em Deus, e quando descrevem Deus, é nesse Deus no qual afirmam não acreditar. E também não acredito no Deus que elas descrevem. Eu acredito no Deus que Jesus descreveu quando disse que devíamos orar. Pai nosso nos céus. Jesus nos ensinou como falar com Deus, e ele nos ensinou a usar a palavra aramaica Abba, que ainda é usada hoje em dia pelas crianças no Oriente Médio. Paizinho, papai, é a palavra mais íntima que se pode usar com um pai. E a oração cristã é assim, é ao Pai que ama você. A minha mãe tinha esclerose múltipla. Ela esteve doente por toda a minha infância. Eu não sei como é a vida sem ela estar doente. Mas, mesmo assim, meus pais foram os melhores pais para mim. Eles faziam qualquer coisa por mim. Mas eu não era o melhor filho. Agora eu sou. Agora eu sou o melhor. Mas, antes, quando eu era adolescente, eu mentia e aprontava na escola. Mas eu não era um garoto violento, eu não fazia coisas óbvias como as gangues fazem ou vender drogas. Eu era mais inteligente do que isso. Eu gostava de causar problemas pelos quais eu não seria pego. E, durante um bom tempo, eu comecei a aprender como roubar sem ser pego. Um dia eu estava voltando do cinema e eu me lembro de chegar em casa e os meus pais falarem: Alex, precisamos conversar com você. Basicamente, eu tinha roubado dinheiro da conta deles e eles descobriram. Então eu subi as escadas correndo pro meu quarto. Eu lembro que na hora eu pensei, eu me odeio. Eu não pensava quem eu me tornei, não era esse tipo de pensamento, era mais, eu sou um lixo. Eu sou um garoto mau. Empilhei todos os móveis do quarto atrás da porta e coloquei a cama, as minhas gavetas em cima da cama, tudo, e empilhei tudo isso. Depois eu me sentei do outro lado desse amontoado. Eu fiquei em silêncio por um tempo e o meu pai bateu na porta e eu tava chorando. Então, ele parou, parecia que ele tinha ido embora. Mas ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, vou guardar pra sempre. Eu preciso que saiba que eu e sua mãe te amamos, só estamos confusos porque não sabemos o que deixamos de fazer por você. Então, ele disse, eu adoraria que abrisse a porta, porque eu quero muito te dar um abraço. E, alguns anos depois, eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu refletia naquele momento. Eu entendi que foi um dos exemplos mais reais de quem é Deus que eu já vi na minha vida. O fato de suplicar para entrar e mostrar misericórdia. Meu pai é o melhor. Jesus nos diz para orarmos para o nosso Pai no céu. Esse Pai amoroso é também o Criador de todo o cosmos. O universo é vasto. O Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da nossa Terra, é tão grande que caberiam 960 mil terras dentro dele. Você sabia que o Sol é apenas uma das 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia? Nossa galáxia é uma das 100 bilhões de galáxias. Para cada grão de areia nas praias da Terra, há 1 milhão de estrelas. Em uma mínima linha no livro do Gênesis, o escritor diz: ele fez também as estrelas. É isso mesmo, fez todo o universo. Nós oramos ao Criador do universo. Ele é transcendente e atemporal, mas ao mesmo tempo é próximo. A oração é ao Pai, o Criador e mantenedor de tudo. Mas é também através do Filho. Com a morte de Jesus na cruz, a separação, a barreira do pecado foi removida e temos acesso a Deus. É através de Jesus, o Filho, que temos acesso a Deus, o Pai. Um jovem soldado lutando pelo Exército Nacional durante a Guerra Civil Americana perdeu seu pai e seu irmão no combate. Ele precisava voltar para a casa da sua família para ajudar a sua mãe e a sua irmã idosa com as plantações na fazenda. Então foi para Washington para pedir ao presidente isenção do serviço militar.
Quando ele chegou em Washington, foi direto para as portas da Casa Branca e pediu para falar imediatamente com o presidente. Um jovem oficial de guarda disse a ele: "Você não pode ver o presidente está ocupado demais para ver você. Volte para o campo de batalha e lute como manda o seu dever." Então o jovem soldado deixou a Casa Branca, sem saber como ele iria dar a má notícia para sua família. Enquanto ele estava sentado no banco de um parque nas redondezas, um rapazinho se aproximou e perguntou: "Por que está tão triste? Qual o problema?" O soldado olhou para o menino e começou a desabafar. Contou ao garoto que, como seu pai e seu irmão tinham sido mortos, ele agora era o único homem da família. Ele precisava desesperadamente voltar para a fazenda e a única pessoa que poderia permitir isso era o próprio presidente. O menino simplesmente disse: "Vem comigo." Pegando-o pela mão, levou o soldado para a Casa Branca. Eles entraram pela porta dos fundos, passaram pelos guardas, pelos generais, pelos funcionários do alto escalão do governo e chegaram ao escritório do presidente. O menino nem sequer bateu na porta, apenas abriu e entrou. Lá, em pé, atrás do escritório, estudando planos de batalha com o secretário de Estado, estava o presidente Abraham Lincoln. O presidente olhou para o garoto e disse: "Ah, o que posso fazer por você, Ted?" E o menino respondeu: "Pai, este homem precisa falar contigo." Pai nosso, Ele está nos convidando a participar da relação que tem com o Pai. Não oramos ao Pai apenas por meio de Jesus, oramos também pelo Espírito Santo. Em Romanos 8:26, Paulo diz: "Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós." Às vezes as pessoas dizem: "Eu não sei por onde começar, eu não sei orar." Mas quando você convida Jesus para a sua vida, Ele entra através do seu Espírito. Ele vive em você e quando você ora, o Espírito te ajuda a orar, a se comunicar com Deus. E há recompensas para a oração. Jesus disse: "Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está lá, no segredo. E seu Pai que vê no segredo, o recompensará." Então, quais são as recompensas da oração? Bom, uma delas é a paz. Em um mundo onde a vida é tão corrida, há muitas coisas que podem nos deixar preocupados, não é? Coisas como relacionamentos, emprego, família, saúde e pequenas coisas também. Ouvi dizer que uma mãe escreveu para sua filha adulta e lhe disse: "Se preocupe primeiro, depois descubra o motivo." Sabe, é muito fácil viver a vida assim, passando de uma preocupação para outra. Paulo diz em sua carta aos Filipenses: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Em outras palavras, quando estiver preocupado, ore sobre isso. E os resultados serão surpreendentes. E ele diz: "A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Mas paz, na verdade, não significa que não vão haver problemas, complicações ou esforço. Significa que, mesmo estando no meio de todas essas coisas, ainda teremos calma em nossos corações. É como a corrente do oceano profundo. Mesmo que hajam ondas na superfície, há uma verdadeira quietude embaixo. E é isso que Deus dá a você quando você fala com Ele em oração. Uma outra recompensa da oração é a perspectiva. Sabe, na correria da vida, não é tão fácil tirar um tempo para orar. Podemos achar que é um pouco perda de tempo. Mas na minha experiência, quando eu tiro um tempo para orar, especialmente para agradecer a Deus, as preocupações da vida simplesmente não parecem ser tão grandes. As coisas com as quais estou lidando na minha vida são as mesmas coisas, mas através da oração minha perspectiva sobre elas modifica. E aí eu posso enfrentá-las melhor. Mas a oração não apenas nos muda, ela muda as situações. Esse é o poder da oração. Bom, era um dia normal. Nós fomos para a mina e naquele dia não tinha nenhum trabalho urgente para fazer. Então eu levei o equipamento para a oficina, fiz o meu trabalho e depois fui para o abrigo. Então eu estava... Quando aconteceu a explosão sobre as nossas cabeças, mais ou menos às 2 da tarde, nós ficamos presos durante umas 4 horas, cobertos de terra e poeira. Então começamos a discutir como sair de lá e achar alguma maneira de escapar e percebemos que não havia nenhuma maneira de sair. A única possibilidade era Deus, era Cristo. Então íamos ter que orar. Então fizemos uma reunião e distribuímos tarefas. E entre as tarefas estava contar a comida que tínhamos.
Nós literalmente não tínhamos comida para mais de 2 ou 3 dias, considerando porções normais. De todas essas tarefas, eles me disseram, bom, nós sabemos que você é cristão, por isso queremos que você guie nossas orações. A primeira oração foi mais ou menos assim, nós dissemos, Senhor, não somos os melhores homens. Senhor, tenha misericórdia de nós. Olhe para os jovens, cuide de nossas famílias e, enfim, apresentamos toda a nossa situação ao Senhor. E dissemos, nós não podemos fazer nada, só temos o Senhor. Não temos mais ninguém a clamar, porque sabemos que só o Senhor ouve nossas orações. Os dias foram se passando e começamos a orar ao meio-dia, todos os dias. E isso começou a produzir mudanças nas pessoas, na atitude delas, nas amizades, na unidade. O Espírito de Deus estava com a gente. Eu não conheci pessoas mais prostradas diante de Deus do que os 33. Fazíamos refeições a cada 24 horas, depois a cada 48, 72 horas. Foi o máximo que aguentamos. Tivemos que fazer isso para fazer a comida durar. As porções eram muito pequenas, mas muito importante para nós. Nossa comida durou até o dia 16 e... no dia 17, o Senhor permitiu que fôssemos encontrados. Começamos a perceber que havia máquinas em movimento e que todos estavam tentando nos resgatar em lugares diferentes. Depois de 17 dias de oração, um milagre. A sonda tinha encontrado seu alvo humano. E então, um simples bilhete, a prova de que eles estavam vivos. Nós estávamos orando todos os dias, pedindo para Deus guiá-los, e eles realmente nos encontraram. 65 dias após o colapso, e depois de 33 dias de perfuração, o plano B de Igor chega aos mineiros. Também tenho que mencionar que 22 deles se aproximaram de Deus. E eu acho isso uma coisa muito importante. Quando estávamos prestes a sair, eu tive que convocar todos para orar. Eu tive que lembrá-los que ninguém sairia de lá até agradecermos ao Senhor. O último mineiro foi levado à superfície. Este é o momento no qual este resgate chegou ao fim. Uma explosão de celebração e alegria depois de mais de 2 meses presos a mais de 600 metros abaixo do solo. Todos os 33 foram resgatados. Você não pode provar a existência de Deus pelas respostas à oração. Mas eu descobri que coisas acontecem quando eu oro. É fácil descartar estas respostas e dizer que é coincidência. Mas como William Temple, o ex-arcebispo de Canterbury, disse, quando eu oro, coincidências acontecem. E quando eu não oro, não acontecem. Às vezes acho útil usar um diário de oração ou escrever minhas orações. Mas o que tenho feito agora é anotá-las na minha Bíblia. Então eu uso esta Bíblia em um ano e eu escrevo as orações a cada ano. E assim, quando eu volto para ler a mesma passagem, eu posso ver as orações que escrevi e posso verificar quais foram respondidas. E então eu posso refletir sobre as que não foram. Mas a oração não é como um caça-níqueis, onde você coloca seu pedido e tem a resposta exatamente e como você quer. A oração é um relacionamento com Deus. Uma maneira simples de descrevê-la é usando a metáfora do semáforo. Às vezes você pede algo a Deus e tem uma luz verde, recebe o que pediu, às vezes imediatamente. Às vezes é uma luz vermelha. Isso significa que não. E pela minha experiência, houve momentos em que a resposta foi não. E olhando para trás, sou grato a Deus por Ele ter fechado a porta. Porque se não fosse assim, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Ele sabia o que era melhor para mim. Mas há momentos em que fica muito claro. Porque a resposta é não. E talvez nunca entendamos o motivo. Isso pode ser muito difícil. Lembro uma ocasião há alguns anos em que jogava squash com um dos meus melhores amigos, Mickey Hawkins. Ele fez uma jogada com a parte de trás da raquete e quando se virou para jogar com a parte da frente,
simplesmente caiu morto de um ataque cardíaco. Nunca mais na minha vida eu clamei mais a Deus do que naquele momento. Ele tinha 6 filhos, o mais novo tinha 6 anos e o mais velho tinha 18. E tivemos que contar a cada uma dessas crianças e foi muito sofrido. E ainda hoje é muito triste para mim. Às 5 da manhã do dia seguinte, eu saí para uma caminhada porque eu não conseguia dormir. Eu fiquei orando, clamando a Deus, dizendo: Deus, não entendo por que isto aconteceu. Mas não vou parar de confiar no Senhor, muito menos vou deixar de orar. Corrie ten Boom disse: quando um trem passa por um túnel e fica escuro, você não joga fora a passagem e pula dele. Você continua sentado e confia no maquinista. Outras vezes é como uma luz amarela. Espere. Você ora por alguma coisa e não recebe o que está pedindo imediatamente. Você tem que esperar e confiar. Se uma criança de 5 anos pedir para dirigir um carro, você diz não, mas não quer dizer nunca dirija um carro, só quer dizer espere até ter idade para isso. Só porque algo não está acontecendo para você agora, não significa que não vai acontecer. O tempo de Deus é perfeito. Eu oro em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu não fico de joelhos e oro, mas eu espero conseguir as coisas e eu acho que isso também é orar. Eu oro quando quero falar com ele, quando eu sinto que preciso de ajuda. Cada página de diário que eu escrevo começa com querido Deus. É um pouco estranho, mas eu faço sério? isso. Esse é o meu livro de orações. Eu sempre ando com ele. Eu agradeço, principalmente. Quando oro com minha família nas refeições, não sei. Eu acho que eu prefiro que seja silenciosa e tranquila. É como falar com ninguém, mas tá falando com Deus. Oro em pensamento, às vezes em voz alta. Eu simplesmente expresso os meus pensamentos, organizo minhas ideias e considero tudo, esperando que as coisas aconteçam. Eu simplesmente converso com ele, como eu tô falando com você. Eu diria que existem 3 tipos de conselhos quando se trata da oração. Que seja simples, honesta e constante. Ser simples significa que você tem que tornar a sua oração o mais simples possível. Reduzi-la até mesmo a uma frase. Pode ser, às vezes, 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser meia hora. Que seja honesta. Muitas vezes pensamos que temos que estar em certo estado de espírito para orar, que antes de começarmos a orar, temos que estar em paz, temos que estar alegres ou temos que estar entusiasmados com o Senhor. A verdade é que quase sempre nós estamos com um humor completamente diferente. Preocupados, ou estamos cansados, ou frustrados com alguma coisa, ou com raiva de alguma coisa. O segredo é percebermos realmente que cada uma dessas emoções, até as mais negativas, eu diria até mesmo a raiva, a luxúria, podem se tornar uma oração, podem se transformar em oração. Quando eu começo a orar, eu me concentro no sentimento dominante do meu coração. Se é um sentimento positivo como alegria, eu ofereço essa alegria ao Senhor. Se é negativo como frustração ou cansaço, eu começo a partir daí e digo ao Senhor: Senhor, eu estou cansado ou estou frustrado. E eu expresso com certeza todas as razões para a minha frustração ao Senhor. E as transformo em oração desta forma. E depois continue. Podemos orar o tempo todo. Posso orar pelas pessoas ao meu redor. Eu posso apenas dizer ao Senhor de maneira muito simples: Senhor, eu te amo, ou Senhor, me ajude. Eu posso orar em qualquer situação. Quando eu estou na igreja, quando eu estou no meu quarto, antes de ir dormir, antes das refeições, sim, mas também quando estou andando, quando estou dirigindo. Muitas vezes percebo que estou orando, mesmo sem ter decidido começar a orar, porque isso se tornou um hábito. Então, seja simples, seja honesto e continue. Ao longo da minha vida cristã, eu orei de muitas maneiras diferentes. E às vezes é muito útil ter um guia para ajudar você a lembrar o que orar. Algumas pessoas usam a oração que Jesus ensinou, a oração do Senhor, como um modelo. Eu acho muito útil uma coisa que um amigo me disse uma vez. Basta lembrar de 3 expressões: obrigado, desculpe e por favor. Então, obrigado significa tentar cultivar uma espécie de atitude de gratidão.
é louvar a Deus por quem Ele é, agradecer por tudo que Ele nos dá. Então eu tento contar as minhas bênçãos antes de contar meus problemas. E também é muito importante pedir perdão. Uma vez eu ouvi uma oração assim: até agora, Deus, eu fiz tudo certo, não fofoquei nem perdi a calma. Não fui ganancioso, mal-humorado, desagradável, egoísta nem intolerante. E estou feliz com isso, mas em poucos minutos, Deus, vou ter que sair da cama e então vou precisar muito mais da sua ajuda. Eu sempre descubro muitas coisas para confessar. Mas a questão que surge muitas vezes é: por que precisamos confessar nossos pecados? Olha, Jesus morreu na cruz por nós. Com certeza Ele já perdoou tudo. Por que Jesus precisa que nós peçamos perdão se já estamos perdoados? Jesus nos deu um exemplo para isso. Na noite antes de Jesus ser crucificado, ele jantava com os discípulos e depois pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, não, Senhor, não lave os meus pés. E Jesus disse: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E Pedro disse: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus disse: não, você não precisa lavar o corpo todo. Uma pessoa que tomou um banho não precisa de outro banho. Tudo que você precisa é ter os seus pés lavados. Então, quando você vem a Cristo, todo o seu corpo é lavado. Seu passado, seu presente, seu futuro, tudo é perdoado. Mas com o passar do dia, vamos sujando os nossos pés. Não precisamos começar tudo de novo, nos tornar cristãos de novo. Só precisamos de uma limpeza diária. E, por último, é bom dizer por favor. Jesus ensinou seus discípulos a orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então ore pelos outros e ore por si mesmo. Qualquer coisa que esteja te incomodando é importante para pedir a Deus. E você pode orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Há momentos em que é ótimo orar sozinho e outros em que é ótimo orar acompanhado. Eu me lembro da primeira vez que eu orei com outras pessoas. Foi com 2 dos nossos melhores amigos, Nick e Sila. E eu era cristão há apenas 2 ou 3 semanas. E eu estava de férias com eles. Eu acho que foi Sila que sugeriu: vamos tentar orar juntos. Então oramos provavelmente por uns 2 minutos, com pausas muito longas e vazios nesses 2 minutos. E no fim de tudo, minha camisa estava molhada de suor. Eu estava muito nervoso por estar orando em voz alta pela primeira vez. Mas foi uma experiência maravilhosa. Ao longo dos anos, eu descobri que a oração é incrível. E eu tenho visto Deus responder a muitas orações, e isso realmente ajudou no meu relacionamento com Ele. E você pode começar hoje. Na verdade, você pode começar agora. Vamos orar. Senhor, obrigado por ser nosso Pai Celestial, por me amar e por querer que eu te conheça melhor. Enquanto eu oro, me ajude a orar. Em nome de Jesus. Amém.